nosso quadro de entrevista de hoje é com o vereador Daniel Rocha. Nós vamos discutir o tema acessibilidade. E o vereador tem um projeto sobre esse tema que está sendo executado aqui em Arapiraca. Bom dia, vereador. Ainda é difícil, não é, discutir sobre acessibilidade aqui nas ruas, calçadas e praças de Arapiraca? Bom dia, Arthur. Bom dia, amigos telespectadores. A acessibilidade realmente ainda é um tema muito pouco discutido na cidade de Arapiraca, na região agreste, até se a gente for parar para pensar no Brasil. Poucas são as cidades que permitem que os cidadãos tenham facilidade de se locomover pelos passeios públicos. E realmente, em função disso, desde o primeiro momento em que eu me elegi vereador, eu tenho batalhado pelas causas e pelos direitos dos deficientes físicos. E nesse contexto, a acessibilidade está muito próxima de mim e eu tenho apresentado diversos projetos na Câmara de Vereadores para resguardar esse direito do cidadão de ir e vir, de usar o passeio público sem a dificuldade de esbarrar em equipamentos que estejam sendo colocados irregularmente nessas calçadas do nosso município. E em função disso, eu tenho certeza que com essa discussão e com a possibilidade da gente estar discutindo com a imprensa, conversando com as pessoas de Arapiraca, a palavra acessibilidade vai aos poucos se tornando mais familiarizada das pessoas e a gente vai poder estar melhorando essa questão no nosso município. E também é uma questão que envolve vários problemas, ou seja, uma questão educacional mesmo das pessoas, saberem que ali é um lugar de passagem, ou seja, as calçadas devem estar realmente livres. Ao mesmo tempo, tem pequenos ambulantes que precisam daquele local porque é a sobrevivência deles, eles teoricamente alegam não ter para onde ir, mas ao mesmo tempo acabam gerando uma dificuldade para as pessoas circularem ali. Então são vários problemas que envolvem este tema e que acabam gerando às vezes pontos realmente de dificuldade de acesso para as pessoas. O problema principal que nós temos hoje ainda diz respeito à construção das nossas calçadas. Ainda não existe por parte dos pedreiros, dos arquitetos e dos engenheiros do nosso município uma atenção com relação a esse equipamento tão importante e que, na maioria das vezes, é construído de forma displicente. A gente, se for circular pelo nosso município, vai ver que as calçadas, até nas áreas mais nobres, nas áreas construídas recentemente, estão sendo feitas de maneira irregular. A cidade de Arapiraca e as suas calçadas, a gente vê, parece um conjunto de escadinhas, sobe e desce, de maneira totalmente desnivelada, que dificulta já o passeio da gente, ditos normais, que temos facilidade de nos locomover. Você imagina o que não é para uma pessoa cadeirante, para uma pessoa que utilize muleta, ou como eu havia falado, uma mãe que carregue um filho com paralisia infantil. E a gente pode expandir esse raciocínio para pessoas idosas que têm naturalmente, pela idade, mais dificuldade de se locomover, a dificuldade que elas encontram nas calçadas de Arapiraca. Realmente é muito frustrante e junto a isso soma-se o fato da nossa cultura ser muito ainda permissiva com relação a que o passeio público seja utilizado. Os lojistas o utilizam para expor seus produtos, os ambulantes o utilizam para vender as suas coisas, obviamente que tentando garantir o seu sustento, mas infelizmente atrapalhando a locomoção das pessoas. É a coisa mais comum na nossa cidade, a gente vê grandes centros comerciais, grandes lojas, utilizando toda a calçada como se ali fosse uma área para estacionamento. Realmente é um trabalho diário de conscientização e a gente tem contado, e eu tenho que registrar isso, com a parceria da Prefeitura de Arapiraca, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que tem uma grande urbanista à frente e que realmente tem trabalhado no sentido de conscientizar a população de Arapiraca com relação ao respeito às calçadas. E pode ter certeza, cidades em que a gente vê as calçadas abertas, com a faixa livre para o pedestre sendo respeitada, evitam-se diversos problemas nessas cidades. Vereador, o senhor também tem acompanhado a realidade dos deficientes físicos, das instituições que trabalham diretamente com essas pessoas. Qual é a realidade dessas pessoas hoje? Ou seja, a realidade deles em se deslocar para a rua, em ficar nessa necessidade de se deslocar? Para você ter uma ideia, Arthur, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 15% a 20% da população tem algum tipo de deficiência. Arapiraca, com 220 mil habitantes, a estimativa que nós, da Associação dos Deficientes Físicos, temos é de que existam, em média, 40 mil pessoas em Arapiraca com algum tipo de deficiência. Seja, a grande maioria são deficientes visuais,
outra, e se dividem de maneira, creio eu, que igual, deficientes auditivos e deficientes na capacidade de se locomover. É um grande número de pessoas que a gente acaba por não vê-las nas ruas de Arapiraca, porque elas estão presas nas suas próprias residências pela dificuldade que têm. Em primeiro lugar, de ter um transporte público de qualidade. Não existe um transporte público de qualidade ainda no nosso município e é um problema que deve ser tratado com muita seriedade. Em segundo lugar, porque você imagina o que é para um deficiente visual, que eu falei que é a maior quantidade de deficientes no nosso município, para ele transitar pelas ruas de Arapiraca. É praticamente impossível, com sobe e desce das calçadas, com orelhões que instalados no meio da calçada, postes instalados também no meio da calçada, lojistas que se utilizam dessa calçada para colocar e expor seus produtos, nós cidadãos que muitas vezes estacionamos em cima da calçada com receio de que nosso carro seja arranhado ou não sei mais o que. O problema é muito sério, porém eu tenho tentado legislar muito com relação a essas questões dos deficientes físicos, legislamos com relação à regulamentação dessas calçadas em Arapiraca. Agora foi lançado na semana retrasada um manual para a construção dessas calçadas, manual esse feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fruto da nossa cobrança, da cobrança da Associação dos Deficientes Físicos. E junto a isso nós temos legislado mais, indo além essa questão da acessibilidade, eu gostaria de registrar uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Arapiraca, da nossa autoria, que realmente é uma das coisas que tem mais me orgulhado nesse meu mandato, que foi a obrigatoriedade, com a aprovação dessa lei, de todos os conjuntos residenciais organizados, gerenciados pela Prefeitura de Arapiraca. A Prefeitura tem agora a obrigatoriedade de disponibilizar 5% dessas casas para deficientes e 5% para idosos. Com isso, com essa lei aprovada, nós conseguimos, lá naquele condomínio, conjunto residencial Brisas do Lago, no Olho d'Água dos Casuzinhas, em que estão sendo construídas 1.900 casas, 95 dessas casas vão ser entregues a deficientes físicos e essas casas são totalmente acessíveis. Vereador, só para finalizar a nossa entrevista, então seriam várias ações, poder público, iniciativa privada e população juntos, para que a gente consiga melhorar a acessibilidade tanto para as pessoas que têm deficiência física, quanto para as pessoas que não têm deficiência, que precisam circular pelas ruas da cidade. Pois é, em Alagoas a reflexão que eu faço é de que Maceió, por intermédio das entidades representativas do deficiente, tem avançado bastante, tem pessoas realmente trabalhando com afinco, em tempo integral pelas causas do deficiente na nossa capital. E em Arapiraca, há 2 anos que nós reativamos a Associação dos Deficientes Físicos e que ela há 2 anos tem trabalhado dioturnamente em defesa dos direitos do deficiente físico. A sociedade civil está organizada, essa entidade junto de outras, exemplo da Pestalozzi, que tem um trabalho realmente fenomenal em nosso município, tem contribuído bastante para avançarmos nessa discussão da acessibilidade e do direito dos deficientes físicos. E eu fico muito feliz de sabermos que a Prefeitura de Arapiraca está sensível a essas questões. Porém, eu não posso deixar de dizer que a nossa ansiedade, em especial dessas pessoas prejudicadas diariamente em Alagoas e no Brasil, essas 40 mil pessoas, em especial aqui em Arapiraca, que não têm transporte público, que vão às ruas e se deparam todos os dias com essa dificuldade de ir e vir, com esse desrespeito que nós, cidadãos, muitas vezes temos para com as pessoas, elas precisam de ações mais imediatas, mais profícuas e mais fortes da Prefeitura de Arapiraca, para que a gente possa resgatar todo esse débito que temos com os deficientes físicos do nosso município. Okay. Vereador, eu agradeço a sua presença aqui no estúdio do Agreste Notícias e torço para que todas essas ações se concretizem cada vez mais. Obrigado. E o Agreste Notícias continua.